Bem-vindos ao 51º Giro Sindical, o Giro Sindical número 51. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIESE e o SINDCT. DIESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e SINDCT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Representam nossos gloriosos servidores do CEMADEM, INPE e DCTA. Esse giro, ele é um giro literário, ele é um giro sindical que traz aqui dois convidados que escreveram um livro no contexto de pandemia, sobre a pandemia, e vão contar tudo isso pra gente. Uma figurinha que está aqui já é a terceira visita no giro, com muito gosto, com muito orgulho, que é o Moacir Pinto, sociólogo e escritor, e a nossa escritora estreante, Si Borges, já uma conhecida advogada militante na nossa cidade, já esteve aí à frente de órgãos bastante relevantes para a sociedade, tem um trabalho muito consolidado como uma militante social, ambos têm, e agora a gente vai fazer essa conversa deliciosa aqui sobre o livro quentinho, saído em julho, chamado Diálogos na Pandemia. Vamos conversar então, pessoal? Boa tarde, Moacir, boa tarde, Cidinha. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Moacir. Boa tarde, ouvintes da Rádio CIT. Boa tarde. Prazerzão estar, com vocês e agradecido a Renata, ao DIESE, ao SINDCT, velhos amigos e companheiros. A gente que agradece aos dois. Vamos começar com a estreante, Moacir? Vamos começar com a estreante? Nossa escritora estreante. Cidinha, como é que foi? Conta pra gente um pouquinho aqui. Eu já adiantei até para vocês que eu tenho muito carinho pelo processo do livro, que eu tomei conhecimento ao longo, que não nasceu, o diálogo de vocês não nasceu para se tornar um livro, acabou se tornando. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história e um pouquinho o que é como se colocar como uma escritora estreante, já de uma forma tão densa, num momento tão denso. Uhum. Tá bem, primeiro, obrigada por nos receber, por essa entrevista. O processo do livro, eu penso que ele é um processo que muita gente viveu durante a pandemia. Eu e o Moacir, nós temos uma amizade de muitos e muitos e muitos anos, e a gente sistematicamente trocava mensagens, a maioria delas de conteúdo político ou até de outros conteúdos ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos, o Moacir mandava mensagem para mim, eu mandava mensagem para ele. Quando chegou a pandemia, a gente começou a aprofundar, além de aprofundar a nossa amizade, digamos assim, a gente começou a mandar mais mensagens e aí com foco na pandemia. Não porque nós deliberamos, nós decidimos, olha, só vamos falar de pandemia, mas porque essa era a realidade da vida, a realidade das coisas. A nossa preocupação muito grande, né? Eu tenho 64 anos, o Moacir tem 72, nós somos aí considerados do grupo de risco, né? Então, de pronto já bateu sobre nós, as nossas vidas, uma preocupação muito grande, né? Como enfrentar esse momento e que a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos semelhantes brasileiros de outros países também, né? E nós começamos a aprofundar e a retratar bastante essa situação da pandemia que a gente vivia, né? E eu comecei a escrever coisas, mandava para o Moacir mandava para mim, e como ele é um escritor experiente, e já tinha essa expertise, um dia ele me disse, vamos transformar esses nossos diálogos num livro. E eu falei, será, Moacir? Acho que eu não sei fazer livro, não. Eu sei escrever coisas de direito, eu sei escrever essas coisas que eu escrevo assim, e guardo e não publico. Eu já desde pequena sempre escrevia as coisas, e guardava e perdia, e não organizava. Ele disse, olha, então vamos fazer o seguinte, você escreve de uma forma ousada, gostosa, bem, e eu tenho essa experiência de fazer livro, então vamos juntos, eu te levo para a gente escrever um livro. Assim foi que aconteceu, o Moacir literalmente me pegou pela mão e me levou por esse caminho de escrever um livro. E como ele é muito
organizado, ele é muito compenetrado nas coisas, a decisão foi assim bem rápida. Como a gente tinha produzido já muitos diálogos, aí ele foi separando aqueles diálogos, a gente escolheu quais que a gente ia publicar, né, porque tinha muitas outras coisas que a gente não publicou, e aí a gente decidiu, eu produzi mais algumas coisas, ele outras coisas, selecionamos, e o Moacir trabalhou isso. Para mim, assim, como assim, escritora, eu gosto de usar uma linguagem meio figurada, assim, que é assim, olha, nós estamos na cidade de São José dos Campos, né? Como eu sou muito razão, mas também muito emoção, e as minhas coisas normalmente são carregadas de emoção, tanto na pandemia, como as coisas que eu escrevi lá de trás, assim, é uma experiência muito diferente de tudo que eu já vivi na minha vida, totalmente diferente de tudo que eu já vivi. É uma exposição muito grande, e eu costumo fazer uma brincadeira, né, dizendo assim, é como se eu, numa manhã de domingo, caminhasse nua pela 9 de julho, onde tem um monte de gente me olhando e me vendo, mas vendo assim, olha aquela moça que está passando, olha não sei o quê, olha aquela senhora, olha a flacidez, olha não sei o quê, olha a imperfeição, entendeu? Para mim é assim, é eu mostrar um lado meu que eu nunca mostrei, que eu nunca expus. Isso traz contradições, traz uma alegria muito grande e de vez em quando traz assim, olha, e quando a Renata lê o livro, o que será que ela vai achar? Entendeu? Mas a emoção e eu falei isso na nossa live, né? O fato de expor também deu para mim uma grandiosidade muito grande. Eu acho que eu estou mais inteira, eu acho que eu estou mais ousada, mais abusada do que nunca. Moacir, acho que o Moacir está se coçando aí para ler algum trechinho seu como escritora. Você quer ler, Moacir? Que acho que agora, depois dessa fala de abertura dela, está pedindo. Renata, você adivinhou meu pensamento. Eu estava me preparado para subverter se você me fizesse uma pergunta de outra natureza. Eu ia falar, eu queria ler essa mulher que acabou de falar, de apresentar como escritora, um dos escritos dela, assim, não esquecendo que era sempre em forma de diálogo, né? Então, ela me mandou, ela mandava uma coisa, eu perguntava, era sempre em forma de troca, né? Às vezes era matéria, tirada de jornal, de internet. Então, assim, incomodando. Esses são títulos que nós colocamos para organizar para o leitor, né? Outra vez e sempre primaveras e clones. E quando pensam que a idade já nos impediu de incomodar, lá estamos nós, nas ruas denunciando o espancamento de nossos físicos, dos nossos sonhos. E já cronamos milhares de nós, e nossos clones, na essência, nos superaram. Andam por aí a fazer balbúrdia. Aí ela terminou assim. Vixe, me diz que a gente já era, não é mais primavera? Oh, baby, a gente ainda nem começou. É um verso da canção Cachorro Urubu, do Raul Seixas. Agora, Moacir, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que se um extraterrestre passar aqui pela Terra daqui a uns 50 anos e pegar o livro de vocês para entender o que foi a pandemia, você acha que ele vai entender essa pandemia sobre um aspecto público ou privado? O que tem de vocês e o que tem da situação? Ou é uma coisa tudo misturada? Esse testemunho é todo misturado? Olha, esse extraterrestre será um felizardo, porque ele vai pegar um sociólogo e uma advogada que, na verdade, já trabalhou na saúde, que é profissional de saúde, que tem e os dois nós temos uma história de militância, porque assim a diferença que nós temos de idade foi compensada pela militância precoce da CIA. Então, eu comecei a militar nos anos 70 e ela também. Eu, por atraso político, de ignorância, operário da fábrica, quando estava operário na ditadura, não militei depois que eu virei
fui fazer supletivo e fui estudar, e então, e ela não, ela a história dela que está no livro, inclusive, para conhecer no livro, ela começou a militar mais cedo. Então nós somos, então esse seu ET. ET ele vai ver as duas coisas. Ele vai ver, porque não só nós fizemos uma apresentação do livro, onde a gente fala, que nós chamamos de vidibula, tipo assim, ó, o leitor, ó, isso que você vai encontrar nesse livro, ó, você vai encontrar isso, a fórmula é essa, tal. Não é um livro de história, não é um livro não é um romance, não é nada de ficção, vai encontrar isso nesse livro. E a nossa intenção, nós fizemos por isso, esse livro. Aí tem uma introdução, tem a história da Covid no Brasil, do Brasil e no mundo, a chegada dela no mundo e o abalo que provocou, as reações da sociedade. Nós, no começo, nós tentamos reagir coletivamente. Por exemplo, você sabe, eu produzi 20 vídeos, tipo aulinhas, tentando mostrar como funcionava a sociedade para ajudar na visão de SUS, visão de ter ajuda pública, ter apoio para a população mais precisava, prevenir desemprego, essa coisa toda. Então esse ET vai encontrar isso. Aí ele vai encontrar a evolução, que a Cis já falou, é a evolução quando nós começamos a nos voltar para nós mesmos, e a gente ela ficou doente de baixar ao hospital, né? A gente começou a dar um pouquinho, né? Isso é legal o ET foi meio psiquiatra, psicólogo, ele pode fazer um estudo por essa vertente também, não só o aprendizado histórico. E depois, quando a gente termina essa introdução, que é curta, mas é objetiva, nós fizemos 8 capítulos dos vários aspectos do relacionamento com a pandemia. Uma é assim, ela chegou, como é que enfrenta? Outra, a reação com mulher. Outra é, com pandemia ou sem pandemia, rola eleição, rola conflito de classe, conflito de interesse, etc. Outros aspectos no INPE, no Pinheirinho, etc. Nós tinha eleição no Chile, eleição, a derrota do Trump, que significou em termos de avanço do combate à pandemia no mundo. Tudo isso nos interessou e está Tem as coisas assim, por exemplo, por exemplo, nós fazemos uma grande compilação de troca de músicas. Tem um capítulo especialíssimo, inclusive do ponto de vista literário, que é a argamassa que moldou-se. Tem um capítulo, a história da Si lá atrás, literariamente escrito por ela, a argamassa que moldou-se, né? No sentido de apresentar. O trocadilho ficou excelente. A argamassa que moldou-se. Moldou-se. Excelente. Si, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você estava dizendo que você, ao publicar, se sentia nua num domingo de manhã, na 9 de julho, essa é uma imagem muito cara para nós mulheres. Porque a gente se sente julgada pelo nosso corpo, pela nossa aparência, e nós somos julgadas por isso o tempo todo. Talvez essa imagem não é a imagem que passaria, essa nudez, esse desnudar-se, talvez a metáfora do Moacir talvez não fosse essa, né? Talvez não seja essa, né? A do corpo, né? A nossa é muito involucrada por essa questão. Como que é, na sua cabeça hoje, uma mulher, depois de tudo que passou, depois de tudo que já fez, como mulher ser uma escritora agora, ao passar dos 60 anos? Então, como eu falei lá no começo, eu sinceramente acho uma ousadia bastante grande, no sentido de que nós estamos numa sociedade, né, Renata, especialmente nós que somos mulheres, que valoriza muito a juventude.
valoriza muito o jovem no corpo. Nós temos 60, mas nós temos que ter corpinho de 40, nós temos que ter cabelo de 30, enfim, nós temos que... a sociedade pega o jovem e personifica e quer que a gente, nós mulheres principalmente, sejamos a vida inteira jovem. E quando nós passamos dos 50 e quando a gente chega nos 60, então nem se fale, né? É como assim, bem, agora já acabou, agora você não tem mais desejo, você não tem mais gosto, você não tem mais vontade. Por isso aquilo que o Moacir leu, que eu escrevi. E quando eles pensam que nós já ficamos calados, nós estamos clonando, os nossos clones são melhores do que nós, né? Nós estamos aí, sendo espancados ainda, né? Então, essa questão da mulher na sociedade sempre me incomodou. E lá atrás, quando eu tinha 17 anos, foi que me levou para a militância, que me levou para a participação nas lutas sociais. Agora, quando eu tenho 64, muito mais ainda, ela me chama muito mais a atenção, porque já é um novo papel na sociedade que já não te dá mais papel nenhum, nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista profissional, nem do ponto de vista do desejo, sexualidade, desejo que eu estou dizendo de uma maneira geral, né? Sexualidade, então, nem pensar, produtividade, também nem, não pensar, né? E eu, no livro, como na vida, me coloco contra isso. E digo, não vão matar o nosso desejo. E faço um chamado para as mulheres da minha idade e para as milhares de ciborgues que existem por aí, que é o seguinte, rebele-se contra isso. Não deixa que mate o que tem dentro de você. Por quê? Porque neste processo do livro também, eu me descobri muita coisa que talvez estivesse aqui, que eu não pude, por conta de ter que trabalhar, por conta de estar presente no mercado de trabalho lá atrás, que eu não disse, que eu disse agora. Por exemplo, tem uma parte bem legal, não estou com ele aqui para ler, mas que eu falo da minha bailarina, da bailarina que existe dentro de mim. Quando eu era criança, eu queria ser bailarina e eu nunca fui. E eu me dou conta um dia de que eu vejo uma música para a qual eu tinha feito uma coreografia na minha cabeça e eu me vi perfeitamente dançando aquela música aos 64 anos de idade. Com aquela mesma coreografia, com uma lentidão maior, mas a bailarina está aqui dentro de mim ainda. Então, o meu encontro com a bailarina, o meu encontro... eu não me distanciei da rebeldia, a rebeldia que exige que a mulher esteja presente na sociedade, a rebeldia que exige a igualdade de gênero, sempre. Eu adolescente, eu na minha fase madura, na minha fase da juventude, na fase madura. Entendeu? Então, eu acho que quando a gente fala do feminino, é essa coisa de deixar sair, transparecer no livro esse chamado à não capitulação. Não deixa que mate os seus desejos. Não deixa que te mate como mulher. Vão dizer, a sociedade vai dizer que você completou 50, acabou. Que você completou 60, acabou. O máximo que você pode fazer é ser aquela quietinha, ela é uma velhinha, ela está se posicionando, ai, como incomoda, velhos sempre incomodam. Não, não é isso, né? Nós continuamos mulheres íntegras, inteiras, e nós queremos o nosso lugar na sociedade e vamos estar junto com a juventude, junto com todos, em todo esse processo de luta. Enquanto tiver vida, né, nós mulheres que fizemos essa opção, e chamando todas as mulheres, estaremos aí. Muito inspirador, Cidinha. Muito inspirador, Ci. Olha, que todas nós ouçamos isso de coração aberto, principalmente as mulheres mais maduras. Né? Isso não se transforma, eu falo, Moacir até gostou disso quando eu escrevi, que você chegou nos 50, você chegou nos 60, ter netos é uma coisa maravilhosa, a gente gosta, né, tá ali, você reproduziu, você se vê nas outras pessoas, né, mas não deixe que te transformem na vovozinha, sem gosto, sem vontade.
entendeu? Você pode ser avó, e deve ser, e é muito legal, mas com gosto, com vontade, com rebeldia, com participação social, com participação na pandemia, nos incomoda. Num primeiro momento, quando surgiu a pandemia, eu lembro Moacir mandou mensagem para mim, enlouquecido, assim, dizendo o seguinte, enlouquecido no bom sentido, dizendo, poxa, mas agora nós vamos fazer o quê? As pessoas não podem ficar em casa, tem que ter cesta básica, tem que ser auxílio emergencial. Isso antes de aparecer a discussão de cesta básica, de auxílio emergencial, e eu então fiz escrevi no meu Facebook, tá, quem é que pode ficar em casa? Como que nós vamos lidar com os milhões de pobres, né? Como que nós vamos lidar com as milhões de mães solos? Qual é o papel da mulher, né? O que ela sofreu durante essa pandemia? Claro que os homens sofreram muito e ninguém está aqui diminuindo, né? Mas o que a mulher passou nessa pandemia, ó, ulalá, né? Passou não, está passando. E eu e o Moacir, quando a gente escreve o livro, a gente decidiu retratar, né, Moacir, o primeiro ano da pandemia. Nós somos de março a março, entendeu? Então, ali a gente expressa politicamente os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos, e uma coisa que o Moacir sempre fala, a solidariedade humana, Renata. O mundo não começou e terminou no nosso umbigo. Nós nos preocupamos lá no começo, nos preocupamos quando paramos de escrever o livro e continuamos preocupados com essas centenas de pessoas, né, tanto de gente morrendo, e esses familiares, os nossos amigos que nós perdemos. Aí o Moacir até fala um pouco dessa coisa dos amigos nossos. Moacir, continua então da onde a Si parou. Para você, que é um vô de duas criaturas lindas, a Cecília e o João Pedro, que eu conheço, mas não é nada vozinho, está sempre por aí agitando, está sempre por aí construindo, colocando pessoas em contato. A pandemia, eu imagino, deve ter sido muito dura para você nesse aspecto da sociabilidade também, né? E o livro, escrever, isso te ajudou? Foi uma rota de extravasar esse momento para você? É uma pergunta mesmo, uma curiosidade. Ajudou? Escrever ajuda? Renata, se você for pesquisar um pouco o que aconteceu na minha história de escritor, entre aspas, né? Eu sou, assim, eu sempre usei a palavra como arma de combate. Eu sempre falo assim, como professor, você também é professora, sabe disso, né? É uma palavra de combate. Combate é a ignorância no sentido de não saber que você usa a palavra para fazer troca com os alunos, criar momentos, criar possibilidades de interação e aprendizado, onde o aprendizado possa fluir se houver um espírito de liberdade, né? Educação como prática da liberdade, como falou Paulo Freire, né? Uhum. Então, às vezes que eu escrevi, e aí não podemos esquecer que a gente escreve em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, onde, por exemplo, nós, atores históricos, somos atores e, ao mesmo tempo, somos nós que contamos a história, porque não tem uma universidade pública, gente com liberdade, não tem uma editora legal, uma editora que seja universitária ou não, que possa publicar. Então, gente produzindo com liberdade, professor, por exemplo, trabalha na Univap, capacidade tem, mas não tem coragem, às vezes, de escrever coisas fortes e publicar, né? Por causa do medo, inclusive, né? Então, meus escritos, todos eles têm uma motivação objetiva, é uma arma de combate, né? Eu sou nesse sentido, a minha escrita é utilitária. Então, nos anos 80 e 85, eu escrevi um livro sobre a greve da GM, uma produção coletiva dos trabalhadores que eu transformei num livro, no texto e no livro, né? Mas era assim, tem uma objetividade. Assim foram o livro do Iena, o livro que eu era o livro da minha, assim, eu quero escrever sobre a minha geração. Então eu escrevi o ponto de vista 50 anos de história a partir da minha experiência pessoal, mas na verdade era uma história da minha geração. Não ficou muito claro para quem leu que a intenção não era contar a história do Moacir, e sim a história de uma geração que veio da roça, etc. Aí eu fiz o romance O Tecendo Amanhã na mesma pegada, vamos dizer assim, né? Aí mais romanceado.
Sempre, a história de seu Zé Pedro, da Casa de Farinha de Ubatuba, mesma coisa. O livro do Del Lopes, Canções do Brasil, não. A Crônicas do Brasil, nas canções do Del Lopes, sempre tem uma motivação e uma instrumentalização. Eu falava assim, acho que eu não vou escrever mais nada. Eu falava, alguém está, o que você está pensando? Vai escrever? Acho que não. Então, essa ideia a coisa de escrever o livro na pandemia foi assim, desse jeito, foi uma reação a isso. E aí eu achei uma parceira, porque é o seguinte, eu tenho muito medo de trabalhar com quem lá na frente não dá certo, né? Pode não dar certo. Aí, num projeto literário, então, quantas pessoas já me convidaram para trabalhar com ela num projeto literário e eu não quis. E no caso da Si, eu propus para ela, falei, vamos transformar isso. Eu achava assim, é um material que precisa ser transformado numa arma de combate. É um material, é um registro que precisa ser feito. E aí, nesse sentido, também, por exemplo, o relatório da Comissão da Verdade. Me convidaram para fazer o relatório da Comissão da Verdade. O dinheiro que me pagaram, assim, eu paguei para fazer o relatório da Comissão da Verdade e depois, praticamente, eu paguei para fazer o livro Ditadura Nunca Mais sobre a ditadura em São José dos Campos a partir do relatório da Comissão da Verdade. Mas é assim, melhor que seja eu que faça. Quando alguém, até falei isso para o Mancha, do Sindicato dos Metalúrgicos, do STU, falei, já estão me convidando para ser relator da Comissão da Verdade. Eu acho que é melhor que seja eu que escreva do que jogar ele na mão de alguém que, né, porque eu boto fé em mim e eu nunca fui contestado no que eu escrevi. Nunca ninguém falou assim, esse cara mentiu, esse cara manipulou. Não sei se as pessoas não leem ou é porque eu não minto, né? Eu não manipulo a verdade, né, nos meus escritos. Então, eu estava nessa quando apareceu. Então, a questão de por que escrever foi isso. Inclusive, eu queria acrescentar uma coisa ao molho que a Si fez em relação à questão da mulher, que é o seguinte, é engraçado, essa mulher tem uma experiência de vida, ela se expôs na vida a vida inteira, ela se expôs politicamente, na sociedade, a vida inteira, desde meados dos anos 70. E eu acho que nunca passou tanto medo, tanto essa saia justa, essa coisa de sair nua na 9 de julho, quanto agora, quando ela colocou as questões da mulher, vamos dizer assim, e não de ser comunista, de ser de esquerda, de ser racista, etc. Isso nunca a intimidou, né? E nunca, inclusive, a intimidou no sentido assim, pô, sou um advogado, tem que sobreviver no mercado, etc. Nunca a intimidou. Então, essa não é a questão. A questão é o peso que se joga sobre a mulher, né? O conceito. E assim, aí, na verdade, não foi como é que fala? Não foi esse idílio para construir o livro. Ela, por exemplo, principalmente ela, sofreu para falar, pô, publico isso, não publico? Quanta coisa ela tirou? Era uma coisa que ela que tinha que pôr ou que tirar, né? Quanta coisa ela tirou. Eu acho que saiu no ponto. Na sociedade que a gente vive, nós estamos. Inclusive, até eu comentava com ela o seguinte, né? Que quando você escreve certas coisas, como quando eu escrevi o Conto de Vista, analisando os governos do PT, do qual eu continuo sendo esquerda, tal, eu falava assim, ó, e agora eu entendi por que tem certos assuntos que tem que esperar 30 anos para tornar público. Então, é uma coisa que assim se viu. Não foi, ela pode dizer melhor, eu estou ousando dizer nós, assim, porque o processo do livro era um processo dos dois, né? E a ideia de lidar com o feminino foi minha. Eu falei, sim, vamos lidar com o feminino. Até porque ela, assim, o material que ela produzia era muito isso, né? Muito eloquente, uma verve literária fabulosa, né? Eu acho que a gente já deixou aqui um gostinho muito bom de quero mais, para as pessoas poderem conhecer o livro. Quem não conhecia vocês, também poder olhar e ligar o rosto ao texto, né? E vamos
Moacir, vamos ver se a Si Borges ela também já está sabendo vender livro? Se quiser adquirir o livro, como faz? Onde ele pode ser achado? Vamos ver como é que está essa estreia também de vender? Vamos lá, Vamos. sim. Essa é uma questão difícil, né? Uma Nossos coisa é comerciais, por favor. escrever, outra coisa, escrever não acha a coisa mais difícil, porque todos somos escritores, né, Renata? Quando a gente manda um e-mail, né? Quando a gente manda um WhatsApp, não é? Quando a gente manda uma carta, né? Escritores nesse sentido. Depois, publicar é difícil, bem difícil, o Moacir fala, eu acho legal. A gente publicou por conta própria, assim, a gente financiou o livro. Então, nós não publicamos, não fizemos um livro comercial para ganhar milhões para ser um sucesso de vendas. Nós fizemos a título de registro, como o Moacir diz, mas, de qualquer forma, é difícil publicar livro no Brasil, é caro, a gente pagou caro e a gente tem que recuperar o dinheiro que a gente investiu. Então, aí outra coisa difícil é vender, né? Então, difícil escrever, depois mais difícil publicar, né, Moacir? Mais difícil tudo vender, e a gente espera que a gente Não, mas faça tem mais. Mais difícil é que o ideal, você goza, morre de gozo, quando a pessoa compra, lê e te dá um retorno. Aí é o máximo. A pessoa vem dar um retorno, vem discutir com você. Você falou tal coisa. Eu discordo do que se escreveu lá. Então, quando a pessoa não só comprou, mas leu também e ainda dá um retorno, aí é o máximo. A gente espera que que vocês leiam, que queiram ler e que tenha esse retorno. E o livro, antes de falar do preço, ele é muito legal porque ele trata de diversos assuntos. É uma leitura fácil, leve. Eu e o Moacir brincamos, porque nós somos amigos e tem brincadeira. Amigo brinca, né? A gente não fala só de coisas sérias, né, Moacir? Faz brincadeiras. Tem coisa, por exemplo, que nós não assina nem eu nem o Moacir, fica por tua conta, achar quem você acha que escreveu, ou se é produção de nós dois, que nós produzimos juntos, é bem instigante, nesse sentido também. E o preço do nosso livro tem 154 páginas, o nosso livro custa R$40, nós mesmos vamos entregar ou de bicicleta, ou de moto, ou por correio, ou a pé, ou de alguma forma aqui em São José dos Campos, né, que a gente pretende entregar mais pessoalmente, e para fora a gente colocar no correio. E quem quiser adquirir, faz contato com os autores. Aí o meu é no meu Instagram, que é @si.borges.1, ou pelo meu telefone celular, que é 12-99741-0109, meu WhatsApp. Pode mandar um pedido e a gente manda todos os dados para que a pessoa possa adquirir o livro. Ou então, pelo celular do Moacir, que aí, né, Moacir? Também é o WhatsApp, né? 12-99731-1708. 12-99731-1708. É o WhatsApp. E eu só tenho página no YouTube, que só dá para as pessoas acessarem, né? Se me procurar no YouTube, Moacir Oficial e tal, aí dá para ver esse material, no lançamento e outras coisas mais que eu já escrevi, trabalhos conjuntos com os músicos, né? Por aí afora. E as coisas que eu gosto também, que eu prestigio. Quem estiver acompanhando, e todas essas informações sobre como adquirir os livros e também como conseguir acompanhar os autores por interesse, por afinidade, por curiosidade, todas essas informações vão ficar no Saiba Mais, aqui no nosso link. Tá ótimo. Tá bom? Gente, olha, amanhã é feriado, amanhã é o dia da quartelada paulista, como uns chamam, ou Revolução Constitucionalista, como outros chamam. A história, ela tá aí para a gente debater. E vocês fizeram isso com certeza lindamente. Eu estou muito feliz de poder ter recebido vocês. Eu fico com essa cara aqui sorridente o tempo todo, falando de pandemia, falando de morte.
E eu até falo, gente, mas a cara não está combinando com o tema, mas é a alegria de receber vocês e a alegria de saber que tem gente produzindo do ponto de vista da classe trabalhadora e colocando toda a sua verve, inovando e ousando. Então, assim, é uma alegria enorme. Está até doendo aqui, mas, assim, é por uma boa causa. Obrigada, Renata. Obrigada. No livro, inclusive, nós também não estamos o tempo inteiro felizes e contentes, muito pelo contrário, o Moacir acabou de dizer, tive uma ameaça de infarto, fui parar na UTI, isso depois do Natal, logo depois do Natal, e tudo isso, evidentemente, em função desse caos que a gente tem vivido, né? Eu falei no domingo e falo agora, cada um que se vai, cada notícia que chega para nós é um sofrimento muito grande, né? Ainda que a gente não conheça, é nosso semelhante no sentido, né, da vida mesmo, né? Então isso nos deixa extremamente entristecidos. A gente faz muito essa referência no livro. Nós lamentamos a morte dos nossos amigos mais chegados, e o que a gente buscou retratar, inclusive no livro, é assim, olha, vamos tentar uma maneira da gente amenizar o nosso sofrimento e o sofrimento dos nossos amigos na pandemia, porque nós sabemos que esse sofrimento é grande, vai demorar para passar, então vamos ver como é que a gente consegue driblar um pouco essa tristeza toda. E aí, Renata, nós incentivamos, tanto eu e o Moacir, durante a pandemia, a arte. Então, todos os domingos, das 11 a meio-dia, o Del Lopes, o Vitor Mendes e mais outros parceiros fazem no canal do Facebook, Del Lopes, é só procurar lá, Facebook Del Lopes, todos os domingos, das 11 a meio-dia, eles fazem, tocam música, cantam, desde o começo da pandemia, para todos nós. Então, a gente procurou também incentivar toda forma de arte. Essa foi a que a gente conseguiu também fazer o livro, e inclusive, e principalmente, para amenizar o nosso sofrimento, mas também o sofrimento de todos aqueles que a gente puder e conseguir abraçar. Então, muitíssimo obrigada pela entrevista, muito obrigada ao DIEESE, muito obrigado ao Sindicato de Ciência e Tecnologia, muito obrigada aos ouvintes. Obrigada, Si. Moacir, suas palavras. Faço minhas palavras da Si. Obrigado e vamos que vamos, né? A vida continua. É isso aí. Eu sou Renata Belzunces, apresentei esse Giro Sindical número 51, simbolicamente. Olha só, hein? Vocês vieram para o 51. A boa ideia, né? Eterna boa ideia, eterno marketing da boa ideia no país. E seguimos, fiquem com a gente e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.